Olá, alunos, olá, professores. Sejam todos bem-vindos à nossa aula da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Cristiane, sou professora de Química, juntamente com as professoras Yara e a professora Darlinda, que nesse momento estão lá no chat do aplicativo Aula em Casa para tirar as dúvidas de vocês. Hoje a nossa aula é a aula 37, que é sobre concentração comum e molaridade. Primeiramente, vamos entender qual a importância de se estudar a concentração das soluções. Eu estou aqui num supermercado, que aqui nessas prateleiras a gente consegue encontrar vários produtos e esses produtos, todos eles têm concentração, seja concentração de carboidratos, de proteínas, de glicose, por exemplo, a concentração de um chocolate, se ele é meio amargo, se ele é um chocolate, o teor de cacau, tudo isso é calculado através das concentrações das soluções. Hoje nós vamos falar sobre a concentração comum e a concentração molar. São inúmeras concentrações de soluções, mas hoje nós vamos falar apenas dessas duas. O que é a concentração comum? A concentração comum, ou simplesmente concentração, ela é definida como a razão existente entre a massa do soluto e o volume da solução. Ela é matematicamente expressa por esta fórmula. O que é a concentração? C é igual a M1 sobre V. M1 é a massa de soluto e V é o volume da solução. Esse M1 ele é dado em gramas, enquanto que o volume é dado em litros. Isso pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, podemos dizer que a concentração ela vai ser a sua unidade gramas por litro, porque M1 significa massa de soluto dada em gramas e o volume é a massa da solução dada em litros. Isso significa que, se nós tivermos uma questão em que, por exemplo, ele esteja falando, tem 500 ml de solução, nós precisamos transformar esse 500 ml para litros, porque a concentração ela é dada em gramas por litro. Então, tem que haver essa conversão de 500 ml para litro. Como é que a gente faz? Se 1 litro tem 1000 ml, a gente divide esse valor aqui por 1000. Ou seja, se, por exemplo, são 500 ml, vai ser 500 dividido por 1000. Se forem 700 ml, 700 dividido por 1000. A gente nunca pode aplicar diretamente esse valor no cálculo, porque ele vai estar errado. Vai dar um resultado errado, porque a concentração é dada em gramas por litro. Então, precisamos transformar para litros. Na próxima cartela, a gente vê aqui, como eu já falei, o volume da solução e a massa do soluto em gramas por litro. Correto? Próxima cartela. E agora nós vamos assistir a um vídeo falando um pouco mais sobre como temos produtos com concentrações diferentes. Fala, povo, vamos assistir rapidamente. Você sabe a diferença entre suco, néctar e refresco? Sinceramente não. Quando eu vou comprar, normalmente eu sempre compro o suco feito na hora, por exemplo, uma laranja e tal, enfim, mas nada que eu saiba diferenciar ainda. Não faço ideia. Eu sei que néctar é uma palavra nova, né, no mercado aí. Aparece uma caixa de suco lá com o nome néctar. Agora, a diferença eu não sei. Talvez um tenha mais açúcar do que o outro, tenha mais química do que o outro. Não sei. Nada melhor do que pegar uma laranja mesmo e fazer purinha. Essas palavras novas eu não conheço, não. Olha, o suco é o que é extraído diretamente da fruta, né? É o que sai direto da fruta, sem ser manipulado, sem ser industrializado. O néctar já é algo industrializado, então pega-se o suco e participa ali do que saiu, conservantes, né? E outros produtos ainda, para virar um néctar, né? Para ser colocado numa caixa ou numa garrafa. E o refresco é um suco diluído, né? Você tirou o suco da laranja, aí você, não querendo usar ele totalmente concentrado ali da fruta, você pode diluir com água. É isso que eu entendo.
O néctar é bem concentrado, né? O suco já é menos concentrado e o refresco é mais diluído. Bom, para mim, suco seria um pouquinho mais como o da fruta, né? Mais concentrado. O refresco seria um pouquinho mais light, com mais água, né? Tem um pouquinho do suco, mas é mais diluído, né? O néctar, eu não tenho muita ideia do que seja. Não sei. Viram aí que quando a gente vai ao supermercado, a gente vai comprar suco, a gente costuma falar suco. Aí você vai lá, observa na embalagem, está escrito néctar, mas qual é a diferença de suco para néctar, para refresco? Então, o suco, ele é composto com cerca de 50% da polpa da fruta. Ele não tem conservantes, não tem açúcares, ele é da própria fruta. O néctar, ele tem cerca de 30% de polpa de fruta, mas aí nele é inserido conservantes, está inserido açúcares, os adoçantes, isso que é o néctar. E o refresco é como se fosse o suco diluído. Teve uma pessoa aí no vídeo que acertou direitinho o conceito dos três, a diferença dos três. É de acordo com a concentração, né? O refresco, ele tem cerca de 10% apenas da polpa da fruta. Também tem adoçantes e tem conservantes. Quando a gente vai preparar um suco, por exemplo, aquele de pacotinho, tá lá escrito no pacotinho, 40 gramas faz 1 litro. Quando a gente vê aquele pacotinho escrito isso, a gente vai preparar aquela embalagem todinha para 1 litro de solução. Então, se você for preparar, por exemplo, para meio litro, o seu refresco ali de pacotinho, ele vai ficar muito concentrado, porque você não se atentou para a concentração da solução que já veio informada na própria embalagem. Então, vamos observar aqui outro exemplo. Se dissermos que uma solução de água e açúcar tem concentração de 50 gramas por litro, isso quer dizer que em cada litro da mistura existe massa dissolvida de 50 gramas de açúcar, isso para cada litro de solução. Isso que significa concentração comum. Então, é massa de soluto, dissolvida e massa de solução. Só para relembrar, o soluto, por exemplo, nesse aqui um sal. Tem um sal de cozinha, vou dissolver esse sal na água. Quando eu junto o sal e água, tem uma mistura, eu tenho aqui uma solução. E é esse cálculo que a gente faz para a concentração. Vamos resolver aqui uma aplicação para vocês compreenderem melhor. A gente vai tentar fazer, nós vamos fazer aqui um cálculo para vocês. Próxima cartela, por favor. Aplicação. No cotidiano, a concentração é muito usada para indicar a composição de alimentos, medicamentos, materiais de limpeza, higiene, líquidos. Observe a seguir, a gente vai ver o rótulo de uma embalagem de leite integral, certo? Nessa embalagem de leite tem muitas substâncias. E a gente vai observar aqui, nessa embalagem de leite, proteínas, carboidratos, várias outras substâncias. Pode passar. E aqui nós temos, tirando da embalagem, os valores nutricionais. Prestando atenção aqui, em cada 200 ml, ou seja, um copo de 200 ml, existem essas quantidades dessas substâncias. Por exemplo, vamos ver aqui a proteína. São 6,3 gramas para 200 ml de solução. Vamos observar, fazer um cálculozinho aqui. Próxima cartela, por favor. Em cada 200 ml de leite, existem 6,3 gramas de proteína. A partir da transformação dessa quantidade de leite para litros, ou seja, 200 ml, a gente precisa transformar para litros. Como é que faz? Divide por 1000. Então, 200 ml vai ser 0,2 litro, certo? E aí, qual é a concentração? Ele diz que, conforme os cálculos, a concentração de proteína no leite é de 31,5 gramas por litro. Aplicação direta da fórmula, que é concentração é igual a M1 sobre V. Já transformamos o volume para ml. Então, concentração
Qual é a massa de soluto? Que, no caso, é a proteína. 6,3 gramas. Isso daqui é o M1. Substitui 6,3 gramas dividido pelo volume. O volume tem que ser transformado para litro. Então, a gente tem aqui 0,2. Concentração, 6,3 dividido por 0,2 equivale a 31,5 gramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que existem 31,5 gramas de proteína para cada litro de solução. Essa é a concentração comum. A próxima concentração é a concentração molar. Vamos entender. Ela dá um pouquinho mais de trabalho que a concentração comum. A concentração molar, ela relaciona o número de mols de soluto pelo volume de solução. Precisamos também transformar aqui o volume para litros. Mas o que é o número de mols de soluto? É a quantidade de matéria. A gente precisa fazer um outro cálculo para achar esse N1 aqui. Então, a fórmula, aí nós vamos ter a fórmula da quantidade de matéria, que é o número de mols. O que é o número de mols? É a massa que foi dada na questão, dividido pela massa da própria molécula. Então, se é soluto, é a massa de soluto dissolvido em N1, que o 1 significa soluto, aqui. A massa de soluto dividido pela massa da molécula. As questões geralmente já vêm a massa da molécula. Vamos tentar resolver aqui uma questão para vocês compreenderem a aplicação direta dessa forma. Calcule a concentração em mol por litro. Tudo aqui é concentração. Mas quando ele fala que é mol por litro, ele está falando de molaridade, que é essa que nós vamos calcular agora. De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas, já temos aí a massa do soluto de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro da solução. Aí olha a informação, massa molar em ml. A massa molar da glicose é 180 gramas, ele já deu. Então vamos aqui, a molaridade é igual a N1 dividido pelo volume. A gente precisa achar o N1. O que é o N1? Vou colocar bem aqui. N1 é a massa de soluto, quanto é a massa de soluto que ele deu? 18 gramas. Dividido pela massa molar do soluto, que é de 180 gramas por mol. 18 dividido por 180, N1 é igual a 0,1 mol, certo? Aí sim a gente joga esse valor para cá, para achar a molaridade. Molaridade, vocês podem fazer por esse Mzinho aqui, significa molaridade. N1, que é o número de mols de soluto, que acabamos de calcular, 0,1 mol, dividido pelo volume. Detalhe, quanto é o volume? 1 litro. Precisa fazer aí alguma conversão? Não, porque ele já deu volume em litros. Então, é só substituir na fórmula. N1 é igual a 0,1. Eita, que esse zero não ficou bonito. Vou refazer. 0,1 dividido pelo volume. Quanto é o volume? É 1. Quanto é a molaridade? 0,1 mol por litro. Aplicação direta da fórmula. Deu para entender a diferença da concentração comum à concentração molar? Todas essas concentrações a gente encontra no nosso dia a dia em vários produtos que a gente usa. Shampoo, hidratante, desodorante, tudo é bem calculado para o nosso bem-estar. Tanto alimento, desinfetante, tudo é muito bem calculado. Concentração comum, massa de soluto pelo volume de solução. Lembrando que tem que transformar para litros. Concentração molar é o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução, também que tem que transformar para litros, ok? Então, agora a gente aqui a gente encerra a nossa aula e a gente vai ficar com a nossa DLI. Vocês vão tentar resolver. Primeira questão.
nós temos aqui, complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Eu trouxe duas questões para vocês, uma de concentração comum e a outra de concentração molar. Nessa daqui é a concentração comum, que vocês vão completar aqui a informação, e na segunda questão é sobre concentração molar, quando ele fala aqui, qual a concentração molar de solução produzida pela dissolução de 200 gramas de HNO3 em 1.500 ml de volume final. Ele já deu aqui a massa molar do soluto. Então, aplicação direta da fórmula. Não esqueçam de transformar, ok? Daqui a pouco a gente volta.
Olá, alunos! Então, voltamos aqui com a nossa interatividade. Vamos observar aqui algumas respostas de vocês. A Luísa Daiana colocou molaridade 3,17 dividido por 1,5 litro. Olha, já transformou 1.500 ml para litro. Muito bem. E aí, ela deu a resposta como 2,11 mol por litro. Vamos já calcular. A Joelma está dizendo que é 3,17 dividido por 1,5, que é o volume, 2,11 mol por litro. Vamos observar já nos nossos cálculos. E a primeira questão, conseguiram fazer a primeira questão? Conseguiram responder? Olha o Carlos Eduardo, 3,12 mol por litro dividido por 2 litros. Vamos já ver isso aí, Carlos. Carolina, 2,18. A primeira questão e questão 2, 3,3. Vamos responder aqui para poder dar tempo da gente calcular. Não tem problema se erraram, porque a gente está aqui para isso, para acertar e errar sem problema nenhum. Vamos consertar isso aí. O momento é esse, certo? Primeira questão. Complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. A frase: uma solução que apresenta concentração 60 gramas por litro, ela apresenta tantos gramas de soluto por litro de solução. Apresenta quantos gramas de soluto? 60. A concentração está afirmando que tem 60 gramas por litro. Portanto, em 10 litros dessa solução deve existir quantos gramas de soluto? Se em 1 litro tem 60, em 10 litros vão ter quantos gramas de soluto? 600 gramas de soluto. Vamos observar aqui o gabarito da nossa questão. Tá aqui, ó, 60 gramas de soluto por litro de solução, portanto, em 10 litros dessa solução devem existir 600 gramas de soluto. Muito bem. A gente pode observar isso através do cálculo da concentração comum. Ou a gente faz direto, muitos devem ter feito assim, direto, ou através do cálculo. O que é a concentração comum? É a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Ele já deu a concentração. A concentração é de 60. O volume da solução que ele quer descobrir qual é a massa é de 10 litros. Então, a massa de soluto, 60 vezes 10, 600 gramas. Conseguiram acertar? Muito bem. Se você consegue fazer o raciocínio direto, ótimo. Se não, não tem problema, vai lá, faz o cálculo. Não esqueça de transformar o volume de ml para litro. Nessa questão aqui já estava em litro, ficou tranquilo. Segunda questão. Qual a concentração molar de solução produzida pela dissolução de 200 gramas de HNO3 em 1.500 ml de volume final? Vamos às observações. Quando ele fala de concentração molar, ele quer a molaridade. Fórmula da molaridade. Você pode fazer esse Mzinho aqui, tá? Molaridade é o N1, que é o número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Ele deu o número de mols de soluto? Não. Então, a gente precisa calcular. O que é o número de mols de soluto? É a massa do soluto dividido pela massa molar do próprio soluto. A massa do soluto foi dada na questão? Sim, está aqui, 200 gramas. Isso aqui é o M1. A massa molar do soluto foi dada na questão? Sim, está aqui, 63 gramas. Então, a gente acha aqui o N1 e depois a gente acha a molaridade. Detalhe, 1.500 ml. A gente não pode deixar em ml, transforma para litros. Como é que faz? Divide por 1.000. Que vai dar 1,5 litro, sempre transformando. Professora, por que tem que dividir por 1.000? Porque, relembrando, em 1 litro existem 1.000 ml. Então, é como se a gente estivesse fazendo aqui uma regra de 3 simples, ok? Vamos para o gabarito da questão. Qual é a resposta? 2,11 mol por litro. Olha como muitos aí acertaram. Primeiramente, calculando o número de mols. O que é o número de mols? É a massa de soluto, que é 200, dividido pela massa molar do soluto, que foi dada, 63. Número de mols, 3,17 gramas por mol. Mas
a questão não terminou aqui. O que ele está querendo saber é a molaridade. Então, não pode terminar a questão aqui. Então, o que é a molaridade? Molaridade é o número de mols dividido pelo volume da solução. Está aqui. Molaridade. Nós acabamos de achar esse 3,17, o número de mols. E o volume nós transformamos para litros. 1,5 litro. Logo, a molaridade é igual a 2,11 mol por litro. Então, essas foram as nossas questões. Primeiramente, de concentração comum, que é a massa de soluto pelo volume da solução. E a outra foi sobre molaridade, que é o número de mols. O que é o número de mols? É a quantidade de matéria. Se, por exemplo, eu tenho 10 gramas de sacarose. Sacarose é o açúcar. Eu tenho 10 gramas, essa é a massa do soluto. E aí eu preciso ter informação de quanto pesa uma molécula de sacarose. E aí a gente aplica diretamente na fórmula da molaridade, número de mol de soluto pelo volume da solução. Sempre transformar para litros, ok? Então, gente, muito obrigada. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios. Observem aí, leiam atentamente no caderno digital e eu espero vocês para a próxima aula. Muito obrigada. A sua aula continua no próximo vídeo.